Então, né, pessoal, olha aí as notícias a respeito do PIB, né, do Brasil no ano de 2023. Finalmente, as notícias foram divulgadas, os dados oficiais por parte aí dos órgãos estatais brasileiros a respeito do crescimento da economia, de forma mais específica o IBGE, é claro, do senhor Márcio Postman, né? E a gente já especulava que o valor seria esse mesmo, né? Já trouxe diversas reportagens aqui, notícias falando das previsões do mercado, e a expectativa é que o crescimento ficasse mesmo na faixa dos 2,9%. Isso aqui supera a previsão que o mercado financeiro, de forma geral, havia feito no início do ano passado para o crescimento econômico em 2023. Inclusive, o Lula, em pessoa, comemorou aí o crescimento do PIB brasileiro, dizendo que foi bem mais do que o previsto, né? Inicialmente, 0,9% de crescimento era o que o mercado financeiro estava prevendo, mas fica a grande questão sobre a qual a gente vai trabalhar neste vídeo aqui, que é realmente o quanto desse resultado se deve ao governo Lula e o quanto disso aqui ainda é positivo. Será que estamos no momento de crescimento econômico ainda ou isso ficou no passado? Vamos conversar a respeito desse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? 2,9% então de crescimento do PIB brasileiro, esse é o dado oficial fechadinho do ano de 2023, praticamente todo mundo já tinha cravado esse valor aqui realmente, né? E é praticamente o mesmo grau, o mesmo índice de crescimento de 2022, que foi de 3%, então é um dado já revisado, né? Havia um valor diferente, mas o IBGE revisou o dado para chegar nos 3%, ligeiramente abaixo de 2022, mas não tanto, mantém aí praticamente o mesmo padrão, né? E é um resultado, sob diversos aspectos, interessante, um valor bacana que supera em muito aí a expectativa do mercado, conforme eu mostrei, e que de fato dá uma notícia positiva para o Lula fazer propaganda em cima, os seus partidários e tudo mais, colocarem a coisa aí como sendo, de fato, um benefício aí, né, uma vitória, uma conquista do governo Lula, quando obviamente não é, e os dados, quando olhados de uma forma pormenorizada, nos indicam isso de uma forma assim, com toda a clareza que se possa imaginar. Primeiro de tudo, né, é que há um carrego estatístico que eu não achei aqui no que se refere ao ano anterior, né, o ano lá de 2022 para 2023, mas eu me recordo de ser algo na faixa de 1, alguma coisa por cento do PIB, né? O que na prática implica dizer que se a economia não tivesse crescido nada, ficasse estagnado o ano de 2023 como um todo, o PIB apresentaria crescimento com base nesse carrego estatístico, que nada mais é do que uma herança do governo Bolsonaro para o governo Lula, pelo menos no ano de 2023, né? E aí começa a má notícia para 2024, que é o seguinte, né? Que o carregamento estatístico, né, o carry-over aqui do PIB, vai ser só de 0,2%, né? Ou seja, a atividade econômica deste ano praticamente não tem impulso nenhum da atividade econômica do ano passado. Então, isso aqui por si só já é uma má notícia para o ano de 2024, para as expectativas para o ano presente, né? Só que a coisa não para por aí. Tem outros detalhes que precisam ser analisados e que já nos mostram que a coisa não está bem há algum tempo. Porque, na verdade, os dados do IBGE, quando analisados do ponto de vista dos trimestres, mostram que só houve crescimento econômico no Brasil no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses do ano. Depois disso aí, a coisa estagnou completamente e estagnou mesmo, parou, é zero crescimento. Olha só os números, né? Primeiro trimestre, estava bombando a economia brasileira, tinha acabado de sair do governo Bolsonaro, todas aquelas medidas positivas e tudo mais da dupla Bolsonaro e Paulo Guedes aí, e o PIB avançou 1,3% no primeiro trimestre de 2023, janeiro, fevereiro e março, em relação ao trimestre anterior que terminou em dezembro de 2022. Então, um crescimento aqui substancial
que, se fosse mantido em todos os trimestres, colocaria o crescimento brasileiro na faixa dos 5%, realmente uma coisa impressionante, né? Só que no segundo trimestre, embora tenha sido observado um crescimento, a coisa já foi perdendo um pouco do seu ímpeto e houve aqui 0,8% aqui de crescimento econômico, de variação positiva em relação ao primeiro trimestre, né? Então, o ímpeto da subida não foi muito forte, só que realmente aqui, se você para pensar que o PIB já tinha avançado bastante no primeiro trimestre, ainda é um resultado positivo. Tem-se, então, dois períodos seguidos aqui de crescimento, né? Só que é importante frisar esse ponto específico. No terceiro trimestre e no quarto trimestre, a variação é zero, ou seja, o PIB do final do ano passado é equivalente ao PIB da metade do ano passado. Segundo trimestre brasileiro não teve qualquer crescimento econômico, né? Isso é uma coisa assim assustadora até. O que aconteceu com a economia brasileira, que ela estagnou completamente, vindo de uma pujança econômica aí, principalmente por conta do setor agro. Depois a gente vai ver alguns dados aqui do que puxou a economia para cima, né? O agronegócio, é claro, mas por que a coisa parou de repente e por que a coisa estagnou de forma completa, né? O governo Lula, é claro, não vai mencionar esse detalhe nas suas propagandas, nas publicações aí do Lula, da sua equipe e tudo mais. Vão falar do número cheio, do número fechado para o ano de 2023, que ok, existiu, aconteceu, mas por que a economia já parou? E como é que ela vai crescer agora em 2024 sem esse carrego estatístico relevante do ano passado e sem qualquer previsão de que a coisa melhore, né? Aliás, 2024 a expectativa é de uma economia mais parada, mais frágil do que no ano passado realmente, né? E outro detalhe que não pode ser esquecido, que eu percebi quando eu li, e principalmente esse trecho aqui da notícia, e quando o Rafael Lima aqui, principalmente depois que ele falou isso no Twitter dele, né, é o seguinte, né? Olha o que ele escreveu. Não é engraçado o Brasil ter tido exatamente 0% de variação no PIB no terceiro e quarto trimestre, porque se tivesse sido, digamos, menos 0,1 e menos 0,1, estaríamos em recessão técnica. Pode ser coincidência mesmo, né? Pois é, eu tratei isso aqui no passado no canal, mostrando o seguinte, que os números que foram apresentados de crescimento econômico nesses dois trimestres aqui, o terceiro e o quarto, realmente estavam muito estranhos, parecendo que o governo estava forçando a barra para não ficar em recessão técnica, porque vocês vão se lembrar que alguns meses ali, não me lembro se setembro, acho que foi setembro, teve um resultado terrível do ponto de vista econômico, que deveria derrubar a economia brasileira e, de fato, originalmente, né, os dados originais mensurados pelo IBGE apontavam um decréscimo econômico no terceiro trimestre. Eu falei disso aqui no canal e todo mundo já estava prevendo também uma queda no PIB para o quarto trimestre, o que representaria recessão técnica, conforme o Rafael Lima aqui pontuou. Mas aí os números foram revistos e chegou-se no 0-0. Parece que o martelinho do Sr. Postman, né, conforme eu coloquei aqui, comentando na notícia e tudo mais, né, parece aqui no tweet do Rafael Lima, parece que o pessoal do IBGE trabalhou legal para chegar nesse resultado, né? Mas enfim, o que trouxe esse fôlego extra para o PIB brasileiro ainda que no primeiro semestre do ano? Principalmente aqui a agropecuária, né? Então, veja, por exemplo, que houve um aumento aqui, um avanço de 15,1% no setor da agropecuária de forma geral, um grande resultado, uma safra recorde, né, em grãos, produção de grãos, coisa que já não vai acontecer esse ano, já está prevista quebra de safra para 2024, então já perdemos essa história aqui, né? Além de ter um crescimento aqui do setor de serviços, né, 2,4%, inferior à média, mas ainda assim um crescimento. É igual eu sempre falo aqui no canal, enquanto estiver crescendo, ainda que pouco, é uma notícia boa até, melhor crescer muito, né? Mas a gente sabe, pelo histórico do Brasil, existe muito diminuir a economia. Então, enquanto está crescendo, tá bom o resultado, né? Então, houve um crescimento sim, uma variação aqui no setor industrial não muito grande também, 1,6%, mas ainda positivo, e de forma geral, isso aqui realmente trouxe um resultado para 2023
relevante para o governo Lula, sem dúvidas, mas volta a chamar a atenção, isso está no passado, mais de 6 meses no passado, 8 meses no passado atualmente, né? O que aconteceu com a economia de lá para cá? O IBGE diz que parou, que está no 0 a 0, mas eu desconfio com quase toda certeza, eu diria, de que na verdade a economia encolheu e o IBGE deu um jeito de maquiar esses dados para empatar essa história e evitar uma recessão técnica, né? Então, o pessoal aqui mostra que, de fato, as previsões do mercado têm falhado bastante em relação à economia brasileira já há alguns anos, né? Em 2021, o pessoal esperava um crescimento de 3,4%, mas na verdade foi de 5%, sendo que em 2022 as projeções eram de 0,3%, praticamente nada, e o PIB cresceu 3%, 10 vezes mais do que a projeção, né? Então sim, o mercado errou aqui a previsão para 2023, de fato aqui um erro, projetou um PIB 3 vezes menor, um crescimento do PIB, aliás, 3 vezes menor, mas ainda assim é um resultado que acabou, de fato, mostrando-se uma previsão que se mostrou equivocada depois dos números consolidados. Pode ser que para 2024 o pessoal está todo mundo prevendo 1,5% aí de crescimento do PIB, pode ser que seja um valor subestimado, torço para isso, né? E principalmente, torço que para qualquer crescimento do PIB neste ano não seja motivado por gastos estatais, porque aí você vai ter um número completamente artificial de crescimento da economia embasado em mais endividamento, em mais impostos, em mais arrecadação e crescimento da máquina estatal. Aí a coisa seria uma tragédia completa, sem dúvidas. Mas o que você achou desses dados do crescimento do PIB brasileiro? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.